Bom dia a todos, mais um dia de reflexão para nós aqui a partir da nossa casa. Hoje temos a nossa companheira Rose aqui conosco, trazendo as suas reflexões. E antes de iniciarmos, vamos fazer, como de costume, fazemos a nossa prece, pedindo a cada um que esteja aí acompanhando a palestra de hoje que se conecte com a casa nesse instante, lembrando do ambiente físico da casa, se conectando com a espiritualidade amiga que nos acompanha, que trabalha na casa também. Senhor Deus, nosso Pai, Jesus amigo, Espíritos bons, aqui estamos reunidos virtualmente, mas é como se fosse reunidos pessoalmente, para te pedir, Senhor, bênçãos para o momento que atravessamos, te pedindo forças, Senhor, para enfrentar todo e qualquer desafio que se apresente diante de nós e que possamos manter, Senhor, no nosso coração a confiança e a certeza de que tudo o que nos ocorre é para o nosso bem. Abençoa, Senhor, a nossa companheira Rose, que vai trazer para nós o resultado das suas reflexões, dos seus estudos, e que possamos acompanhá-la, vibrando amor e harmonia, para que ela possa trazer para nós da melhor forma que ela pode, com o carinho do seu coração, a informação que cada um de nós necessita nesse instante. Abençoa-nos, Jesus, e fica conosco agora e sempre. Que assim seja. Foi? Bom dia, obrigada, Cristina. Bom dia a todos. Hoje nós vamos fazer uma reflexão sobre o capítulo 29 do livro Atitudes Renovadas de Joana de Ângeles, cujo título é Benefícios do Sofrimento. E justamente nós vamos falar do sofrimento propriamente dito, né? Joana está trazendo essa questão. Mas a Joana, ela tem uma abordagem, vamos dizer assim, psicológica, muito preocupada com a nossa parte psicológica, a nossa parte psíquica, a nossa parte emocional, né? Ela tem uma série de livros com esse cuidado conosco, buscando nos equilibrar, buscando nos alertar, nos fortalecer. E isso, então, nos leva lá atrás, em Obra Póstuma, numa mensagem de um espírito, no dia 25 de abril de 1866, página 244, Regeneração da Humanidade. Por que a gente trouxe essa mensagem do espírito? Porque nós, mundialmente falando, estamos passando um período de um sofrimento muito grande, né? Então, acho que é importante resgatar essa mensagem, porque vai nos explicar o trabalho, ao mesmo tempo, da Joana. De que forma? Esse espírito, lá atrás, em 1866, com o título Regeneração da Humanidade, em Obras Póstumas, ele vem nos explicando como é que seria o processo dessa transformação da Terra em planeta de expiação para planeta de regeneração. E ele vem, então, para nos acalmar, dizendo que há um século, ou seja, esse processo já estava começando lá em 1700 e pouco, meados de 1700, e que isso iria perdurar, porque esse processo de transformar a Terra de planeta de expiação para planeta de regeneração não é um processo rápido, não é um processo que vai chegar aqui e transformar, e muito menos vai ter destruição material do planeta. Não. Esses cataclismos, esses acidentes, né, da Terra, terremotos, tsunami, isso sempre aconteceu e sempre acontecerá. Faz parte desse ser vivo que é o planeta Terra, né?
que tem todo um movimento que os cientistas nos explicam, né? A coligação das correntes marítimas com as correntes atmosféricas, enfim. Não é isso que ele traz. Esse espírito nos explica que o que vai mudar, o que vai acabar é o mundo moral daquilo, ou seja, o mundo moral do preconceito, do ódio, do egoísmo, do orgulho. Isso sim vai acabar. É isso que será transformado no decorrer dos séculos. Por que ele diz séculos? Porque a cada geração que se vai, vem uma nova geração planetária um pouco mais evoluída, moralmente falando, trazendo um pouco mais de valores éticos. Então, a cada geração, essa troca de gerações vai caminhando, subindo, se elevando a humanidade, pouco a pouco. Hoje, cada geração nossa está o quê? Vivendo mais ou menos 100 anos, um século. Então, não pode ser, vamos dizer assim, uma transformação rápida. É o que eles nos explicam. E está acontecendo até hoje. Mas o mais interessante é que esse espírito vem nos falar dos sinais do tempo. E ele diz o seguinte, que quando chegasse mais próximo, que aqui no planeta de regeneração só vai poder ter espíritos bons, espíritos que queiram fazer o bem, que estejam dispostos a se transformar, que estejam dispostos a obter conhecimento para que poder desenvolver sua intelectualidade, sua moral, né, de forma a contribuir com o bem, tanto os encarnados quanto os desencarnados. E isso o que acarreta? Acarreta uma seleção, ou seja, aqueles espíritos mais rebeldes, revoltados contra Deus, aqueles espíritos que não aceitam a ideia de bem, não aceitam nenhum tipo de boa vontade de escutar, continuam na sua cegueira firme no seu propósito de vingança, no seu propósito de ódio, né? Estão lá enclausurados nesse perfil egocêntrico, né? Negando a Deus. Eles não vão mais poder ficar aqui, nem na nossa psicosfera, nem encarnados, porque trariam problemas. E quando eles começassem a perceber que perderiam o planeta Terra como morada, que eles teriam que ir para planetas inferiores, continuar sua jornada evolutiva, e lá contribuindo com o conhecimento que eles adquiriram aqui, eles iriam então correr, palavras que está lá no Obras Póstumas, correr atrás da sua perda. Ou seja, eles fariam todo um movimento, uma onda de destruição jamais vista, onde trariam muitos flagelos e calamidades numa proporção imensa. Haveria muitos suicídios, inclusive de crianças, e a doença que seria característica deste momento de transição, vamos dizer assim, dessa luta, né, desses espíritos em se manter nesse planeta que não mais merece, seria a loucura. A loucura, não a loucura da perda da razão total, não, mas todo tipo de desequilíbrio emocional, psíquico, como depressões, como crises de ansiedade, síndrome do pânico e tantas outras. Por isso, Joana vem trazer para nós esse esclarecimento, esse conforto, esse apoio, essa sustentação da nossa parte psicológica. E mesmo antes da pandemia, eu acho que todos nós aqui fomos testemunhas, já havia uma pandemia de depressão, uma pandemia de pessoas desistindo da vida aqui. Porque nós estamos vivendo, vamos dizer assim, esse problema energético no planeta. Aí falam uns, por que Deus permite isso, esse sofrimento mundial, onde todo mundo está passando essa confusão toda? Porque Ele aproveita, os Espíritos nos dizem, Deus aproveita para acelerar
a vinda da nova era. Deixa eles, porque eles próprios vão fazendo a faxina, eles próprios, de alguma forma ajudando o processo de Deus. Então, tudo que está nos acontecendo hoje, todo esse sofrimento, faz parte da melhora da casa. É aquela faxina que a gente faz na nossa casa. Que a gente revira tudo, revira móveis, bota tudo para lá, tira tudo, pé. Que se alguém chegar, de repente vai dizer, nossa, como ela é bagunceira, como ela é desorganizada. E na verdade não. É porque a nossa visão ela é muito estreita. A gente tira foto do momento, de uma vida só. Mas esse processo de faxina, pelo que os espíritos estão falando, já vem desde 1700 e pouco. Lógico que agora eles falam, são esses os sinais do tempo, da transformação, e que nós estamos vivendo, nós somos testemunhas disso. Né? Não basta ir muito longe que a gente vê os pedidos que chegam. A dor e o sofrimento estão ali sim. Né? Todos sofrem, todos nós sofremos. E Joana, então, vem justamente fazer para que a gente entenda o benefício do sofrimento. A gente não sofre porque Deus é mal, quer punir. Não existe isso. E ela vem justamente nos falar do benefício do sofrimento. Mas no Evangelho segundo o Espiritismo, né, no ensinamento de Jesus, bem-aventurados os aflitos, Jesus promete recompensas aos aflitos. E essas recompensas seriam sempre na vida futura. Então, eu sofro, eu aceito, sou resignada e futuramente, né, vou ser recompensada como numa vida seguinte, né, na vida espiritual, enfim. Isso nos traz o quê? Conforto, nos consola, nos dá paciência. Mas como diz no Evangelho, não explica a desigualdade entre nós. Por que ela sofre tanto e eu não sofro nada? Por que alguém nasce toda bonita, beleza, e o outro nasce todo deformado? Isso não explica, né? E o que explica justamente isso? É a justiça divina. Como Deus é justo, nada foge à lei de justiça de Deus. Então, cada falha nossa, isso está no Evangelho, tá, gente? Cada falha nossa, seja menor que seja, nós não ficamos impunes. Nós temos que consertar a bagunça que fizermos. E assim nós temos na nossa vida causas do nosso sofrimento. Quando a dor bate na nossa porta, ela tem dois motivos, né? Duas causas propriamente ditas. Uma, eu fiz alguma coisa durante esta vida, causei o mal durante esta vida e tem que vem assim a consequência, tá? Como diz lá no Evangelho. Ou seja, se eu tiver um temperamento muito raivoso, muito desequilibrado, muita intemperança ou excessos, sou dedicada a excessos, consequentemente virá uma doença, virá um desequilíbrio orgânico, né? Então os espíritos nos dizem que a maior parte dos nossos sofrimentos tem causa nessa vida, não é nem na vida passada, na própria vida. Mas a gente foge do autoconhecimento, a gente tem dificuldade de se enfrentar, a gente tem dificuldade de se ouvir, a gente tem dificuldade de perceber o que pensa, né? A gente vai assim agindo conforme aqueles hábitos ancestrais que a gente vai trazendo e vai compondo o nosso ego, e a gente vai num egocentrismo tal que a gente não percebe. E a gente pega várias justificativas para explicar a nossa conduta. Ah, eu sou assim mesmo, nasci assim, vou morrer assim. Ah, é meu temperamento, é genética, enfim. Nós pegamos, nós buscamos explicações para os nossos desvios, porque a gente não consegue, não tem humildade de se ver. Então os espíritos nos dizem que a gente, então, por vaidade, por falta de humildade, a gente joga a culpa em Deus, a gente joga a culpa na má sorte, na providência, a gente joga a culpa no outro. Ah, não, a Cristine morre de inveja de mim, por isso está me acontecendo. Por quê? Porque a gente não para se autoanalisar,
Joana também nos fala isso. A gente não para ver. Ela diz, quando um sofrimento chegar a nós, bateu na tua porta, olha e analisa qual é a mensagem que tem nesse sofrimento, nessa dor. E vê, faz um retrocesso na nossa vida e vamos ver o quanto eu contribuí para aquilo. Quantos excessos eu cometi. Eu não posso me queixar de uma doença crônica se eu sempre não cuidei da saúde, muito contrário, eu abusei do meu corpo, das minhas condições orgânicas. Então, tanto Joana quanto o Evangelho vem chamando a gente para essa necessidade. E eles dizem mais, o Evangelho diz que a maior parte, uma grande contingente de causas dos sofrimentos atuais estão nas nossas atitudes atuais. E é uma coisa que a gente tem que pensar, prestar atenção, né? Se autoanalisar. E ele diz mais no Evangelho. O Evangelho nos diz que Deus quer o progresso de todos. Porque Deus é Pai de todos e todos nós temos que progredir. Não deixa nada impune, já falamos. Nenhuma falta, por mais leve que seja, ninguém se furta consequências. Então, o Evangelho nos diz, o sofrimento consequente é uma advertência do mal cometido. Outro dia eu estava vendo na televisão e tinha uma mocinha que ela tinha uma síndrome que não tinha dor. Ela não sofria dor em lugar nenhum do corpo. Então o que acontecia? Ela quebrava um osso, ela não sentia nada, ela se cortava, ela não sentia nada, porque ela não tinha a dor. Qual é o papel da dor no corpo físico? É um alerta, é uma advertência, ó, cuidado, tem alguma coisa errada aqui, olha, deve ter um vírus aqui, uma bactéria, uma inflamação, enfim. A dor tem esse papel de nos dar advertência no corpo físico. Como ela não tinha, ela tinha risco de morte o tempo todo. Ela quebrou e andava com o osso quebrado porque ela não sentia. É uma doença, é uma síndrome, né? Então, nós, a mesma coisa para o espírito. O sofrimento e a dor está nos advertindo. Rose, você fez algo errado. Você fez uma besteira qualquer. Para e pensa. Por isso que por quê? Ele é uma advertência, nos traz experiência. É igual o reforço negativo, às vezes em treinamento de animais, sei lá, como era no passado, não sei agora. Por exemplo, às vezes a vaquinha está lá na fazenda, encosta na cerca elétrica, leva aquele choque, nunca mais ela encosta lá. Isso é um reforço negativo. A criança que bota o dedinho na tomada, leva um choque, nunca mais ela vai fazer. Ela aprendeu pela dor. Ela teve aquela experiência que foi fonte de desgosto para ela, foi fonte de sofrimento. Então a tendência é o quê? Não repeti-la. Já sabe como é. E isso seria uma coisa análoga ao sofrimento, como Joana traz e o Evangelho também para a gente. O sofrimento é uma chancela, é uma marca, né? É para nos chamar a atenção. Olha, não repete isso. Né? Porque a gente vai ficar com isso no nosso inconsciente, mesmo que depois a gente reencarne e venha viver aquele mesmo contexto daquela situação, que a gente chama de expiação. Né? Nós vamos estar lá na nossa memória mais profunda, a gente tem aquela, tipo uma intuição, a gente tem que a gente sente um mal-estar, um negócio com aquela situação. Por quê? Porque nós já sofremos com aquilo. E a gente tem que provar que melhorou, tem que provar que eu não penso mais nisso, eu não sou mais aquela mesma. No filme de Divaldo, a gente vê isso, né? Quando o espírito que o persegue, e porque Divaldo parece que incitou, o fez suicidar no passado, e ele persegue Divaldo porque não o perdoa por isso. Quando o Divaldo recebe a mãe desse espírito que o persegue, como uma criancinha, chegando lá na casa do caminho, né, na casa de Divaldo, como mais uma filha, Divaldo fala para ele, eu sei que eu te levei ao suicídio, mas eu não sou mais aquela pessoa. Eu não sou mais aquela personalidade. E esse é o intuito do sofrimento, que a gente mude, que a gente amplie o nosso horizonte, que a gente se permita mudar, que a gente se permita ver
que não é bom o que nós estamos fazendo. O sofrimento nos guia para a gente saber o que é bem e o mal. A gente começa a diferenciar. Ele vem, como diz Joana, achei muito interessante, o sofrimento martela a sensibilidade onubilada. Olha que interessante que Joana nos fala. Martela. O sofrimento vem tentando quebrar essa crosta de egocentrismo que nós temos para fazer brilhar a luz que está dentro da gente. Todos nós somos filhos de Deus. Todos nós temos luz interna. Só que às vezes a gente não a deixa, não vemos, não entramos em contato com esse lado. E criamos crostas, né, de rebeldia, de revolta, de raiva. E justamente o sofrimento, ele tem esse trabalho. Vai martelando, a gente vai batendo na gente, a gente vai, até que começamos a sentir e vamos deixando as nossas estruturas internas mais rebeldes se fragilizar, se enfraquecer. E começamos a perceber o amor do Pai, a ajuda do nosso guia, começamos a ficar receptíveis à ajuda do alto. Enquanto estamos nesse estado, né, nesse estado de revolta, o sofrimento tem que vir. Nós não percebemos a situação que nos encontramos. Por quê? Nossa dificuldade de nos autoconhecer. Então a gente passa às vezes a vida inteira se comportando de um jeito, achando que é o bam, achando que, nossa, estou bem na fita, nossa. Aí você começa a entrar em contato com outros fatos da vida e você começa a ver, nossa, eu não era isso que eu estava pensando que eu era. Na verdade, eu não sou assim. Né? A gente vê muito isso que essa nova geração está trazendo aí, da estrutura do preconceito na estrutura da sociedade, que eles chamam, né? Que a gente não percebe, mas está lá dentro, incrustado no nosso maneira de ser, nos nossos hábitos, não é mesmo? Né? Piadas que a gente ria lá no passado, hoje são incabíveis. Por nós mesmos, né? Porque ninguém deve dizer, não, você não deve. Não, porque a nossa visão está mudando. Está caindo a ficha. A gente está se conscientizando. A gente percebe esse movimento paralelo a esse sofrimento todo que nós estamos passando, mas a gente percebe que as correntes de ajuda, as correntes de solidariedade, as correntes de amor estão brotando. No WhatsApp vocês devem ver isso, vira e mexe. Corrente para ajudar aqui, corrente para ajudar ali, ajudar a tal, fulano, a ciclano, sabe? Todo mundo se movimentando para isso. Então, esse sofrimento coletivo está martelando a nossa sensibilidade. Está nos fazendo ficar com mais empatia do outro, com a dor do outro. Eu preciso trocar de lugar com ela. Não vou sentir a dor que ela sente, mas eu vou ter uma pequena amostra e vou tentar fazer o que eu gostaria que ela fizesse por mim naquele lugar. Então, eu acho que esse processo todo, como diz, eu acho, aqui eu só vou trazendo o que os espíritos dizem, né? Eles falam que o sofrimento alcança a todos nós, iguala todos. E é verdade. Ele desperta em todos nós. Rose, acorda. Rose, você não está legal não. Olha, você não está agindo bem não. Ele traz esse terremoto interno que só cada um de nós sente. Um não pode sentir a dor pelo outro. A gente pode ajudar o outro, ser solidário, fraternal, né? Tá ali junto, mas a dor é única, ela é individual. Porque cada um de nós é um ser diferente. Cada um de nós tem as suas próprias necessidades. Existe um livro que eu acho interessante, né, que vocês devem conhecer, mas que ele mostra bem isso, que é Eustáquio, 15 séculos de uma trajetória. Esse espírito, ele conta 1500 anos da passagem dele pela Terra. Ele conta tanto as encarnações quanto na espiritualidade.
Ele começa, para a gente dar uma noção, a primeira fase dele começa em 445 depois de Cristo. Ele tem o seguinte perfil, gente, olha só. Ele era mau, vingativo, não tinha nenhum sentimento nobre, era rude, autoritário, incrédulo, materialista, gostava de ver os outros sofrerem e prejudicava os outros, era ganancioso, era frio, né? Ele era chefe, comandante de uma zona inferior na espiritualidade. Isso era o perfil dele no início desse período de 1500. Ele passou 600 anos, gente, indo e vindo, sofrendo ali, aqui, com o mesmo perfil. 600 anos. E o sofrimento batendo a porta dele e martelando ele, né? Vamos ver se cansa. Aí, depois de 600 anos, ele já vai para uma segunda fase. Ele evolui um pouquinho, somente um pouquinho, mas ainda é vacilante. Ainda se suicida, ainda tem revolta, mais 600 anos mais ou menos. E nos últimos, ele chega a seu perfil finalmente em 1890, como médico dos pobres. Um médico dedicadíssimo na Suíça, né? Trabalha na Cruz Vermelha, se dedicando aos pobres, não tem família, fica solteiro a vida inteira, porque ele quer se dedicar à caridade. Ele aí já está num perfil, ele já está evoluído, culto à importância do desenvolvimento do intelecto também, como, né, como foi dito aqui, vai abrindo nossos horizontes, vai abrindo nosso entendimento, e nosso entendimento espiritual também, né? Nós vamos ficando mais acessíveis à mudança, ao novo. Então, o sofrimento desse espírito, que vale a pena ler esse livro, mostra que nós temos uma visão muito pequena. A gente tem uma visão da fatia só nessa vida. E ele mostra, não, a pluralidade das vidas e o trabalho do sofrimento burilando ele, até ele se tornar o que se tornou. E a espiritualidade fala, ele não ficou santo, não. No final ele não vira santo. Ele continua falhando, ele continua aprendendo. O crescimento dele continua. Porém, as falhas graves que ele cometia lá nos 1200 anos iniciais, ele já não comete mais. Ele já não consegue mais. E isso é o que é o trabalho do sofrimento em nós. Precisamos acordar, a gente precisa sair da nossa zona de conforto. Até dizem, né? Ou a gente aprende pela dor ou pelo amor. Geralmente a gente aprende pela dor, porque eu estou na minha zona de conforto, eu estou bem, tranquila, egoisticamente vivendo, né? Acho que eu mereço tudo de bom, do melhor. O outro para mim não existe muito, eu não vou me mexer, né? A gente fica preso naquilo. Então aí vem a dor, vem o sofrimento, vem uma doença. Como Joana diz, às vezes as doenças prolongadas nos ajudam muito a acordar valores que estão lá presinhos lá dentro de nós. Vai tirando, né, a nossa soberba, vai mostrando que nós somos frágeis na vida, né? E nós estamos vendo isso nessa pandemia, quanta gente com plano de saúde. Teve até uma jornalista na televisão que falou que um amigo dela, 2 planos de saúde caríssimos, e não conseguia vaga, não ganhou. E não ganhou. Com todo o poderio, com todo o dinheiro, com tudo que ele tinha cercado, não conseguiu. Por quê? Porque demonstra que é a nossa fragilidade, né? Demonstra que tudo está conforme Deus quer. Deus está acima de tudo, então a gente não precisa temer nada, a gente não precisa entrar em pânico, a gente não precisa de se descontrolar. Se isso hoje está tudo acontecendo, vai lá no Obra Póstuma e lê lá. Está lá, estava escrito desde 1700, 1800. Nós estamos vivendo porque nós escolhemos provavelmente passarmos por essa situação. Só Deus sabe que cada um levou, mas com certeza, né, a gente deve ter pedido e aceito uma dessas situações, que é para o nosso melhor. Vamos então aproveitar esse motor da pandemia, tentar ajudar o máximo que a gente puder aos outros que estão sofrendo muito mais. Quem não tem comida, não tem o que comer, não tem nada, né?
que a gente possa flexibilizar a nossa sensibilidade sem precisar martelá-la, sem precisar que o sofrimento venha como um buril rasgando o nosso orgulho, rasgando o nosso egoísmo. Que a gente se habitue no dia a dia a um exercício de empatia, né? Existe um conto que eu trouxe aqui, de um conto hindu sobre o sofrimento. Então, o orientador hindu contou o seguinte: um anjo desceu do céu até a terra. Era o anjo da libertação. Ele vinha contar na terra aos homens como fazer para se libertar. Só que ele chega na terra, é um campo verde do lado do mar, não tem ninguém. E aparecem então 4 animais: um melro, um abutre, uma tartaruga e uma borboleta. Então o anjo fala: é essa assembleia que eu posso, é essa assembleia então que eu vou ter. E ele conta para eles a revelação do reino de Deus, exaltou as virtudes do alto, que maravilha era o reino de Deus, né? Que eles deveriam seguir o anjo, se melhorar, a vida superior, as virtudes do alto. Ele convidou os 4. Os 4 ficaram maravilhados com aquele conhecimento, emocionadíssimo. Nossa, que beleza! Era muito comovente ouvir como era o reino de Deus, o que esperavam eles se eles fossem. Só que de repente começou um silêncio, né? E o anjo falou: olha, Melro, você lá viraria um pombo-alvo. Você, abutre, lá você viraria uma ave celestial. Você, tartaruga, teria uma forma mais leve, você não ia ficar se arrastando tão próximo do chão. E você, borboleta, seria uma estrela luminosa. Então o anjo descortinou aquele horizonte belíssimo, maravilhoso, que todos eles iriam atingir, bastava segui-lo. Novo silêncio se fez. Eles estavam emocionados, mas, no entanto, aí começou. O Melro disse: olha, eu tenho filhotes lá no ninho que precisam de mim, eu tenho que levar comida. Não vou poder, tá, seu anjo? Infelizmente eu tenho que ir. E saiu correndo. O abutre disse que o reino divino era comovente, mas tinha interesses no mundo. Ele não queria seguir. E corre e vai para uma carniça próxima se alimentar. A tartaruga disse que queria segui-lo, mas os ovos estavam na praia. E eles não, os ovos estavam na praia e ela tinha que ir lá cuidar dos ovos. Ela não podia ficar com o anjo, seguir o anjo e corre também e vai embora. E a borboleta, no final, a borboleta fala para ele: olha, eu moro num tronco cheio de borboletas, um tronco florido lindo, com todos os meus familiares, eles não vão me perdoar se eu segui-lo. Eu tenho que ficar com eles. E vai embora também e vai lá para o tronco florido. Só que o que acontece? Quando ela está voando lá para o bosque em direção ao tronco florido, ela cruza com um caçador. E esse caçador queria pegar as asas brilhantes dela. E ela começa aquela luta fugindo do caçador. Ela vai para o tronco, chega lá, o caçador já tinha matado vários familiares. Ela se desespera e o caçador atrás dela. Ela se esconde entre os barcos da praia, ele vai, a localiza, faz armadilhas para ela, faz ciladas para ela, enfim. Ela no final está cansada de lutar, está quase se entregando, fraquejando, quando ela lembra do anjo. Ela lembra do anjo e voa ao encontro do anjo, que o anjo a recebeu muito contente, de braços abertos, e garantiu-lhe a salvação em seus braços, protegeu-a. E o narrador diz: o sofrimento é como caçador em nossa vida. Sem ele, a humanidade não se elevaria. Nós não sairíamos da nossa zona de conforto. Nós não mudaríamos posturas. A gente ainda não consegue aprender pelo amor. A gente ainda é pelo processo da dor, né? Quem se acomoda com os planos inferiores não consegue ver a vida mais alta, sem o concurso da dor. Quando nos vemos como a borboleta aflita, aprende a receber na terra o socorro do céu. E o céu nunca nos falta. Não sei o tempo. 5 minutos? Então, o céu nunca nos falta, Deus nunca nos falta, o amparo nunca nos falta.
a proteção, a sustentação. Tudo que nos acontece está sob a autorização de Deus. Tudo é para o nosso bem. Tudo é para o nosso benefício. Tudo é para nos purificar, nos elevar, para que a gente progrida. Deus é tão bom que não nos deixa parar, né? Não nos deixa estacionar numa situação. Vamos lembrar do Eustáquio, né? O perfil inicial dele e o perfil final. Como foi, como a mãe dele, que era um espírito de muita luz, lutou por aquele espírito, para que ele saísse daquela zona de conforto na camada bem inferior da espiritualidade. E é isso que Deus quer para todos nós. Então vamos aproveitar esse momento, que é um momento realmente de dor, de luta, mas vamos pensar em Deus. Vamos pensar na mensagem lá no Obras Póstumas. Vamos lembrar, não, é a minha hora de ajudar de alguma maneira. Que faça uma prece, né? Que a gente faça uma prece para aqueles que estão doentes, que a gente faça uma prece pelo planeta, que a gente vá se juntando em preces como gotas do oceano, e cada gotinha vinculada à outra, a gente consiga aliviar um pouco a dor na psicosfera do planeta, né? Que Jesus nos ajude a entender os benefícios da dor e do sofrimento que bate à nossa porta, e que a gente não se revolte com ele. Não se revolte, não crie não aceitação, porque senão a gente está jogando fora todo o trabalho de burilamento da nossa personalidade, do nosso espírito tão endividado. Vamos aceitar quando vier, vamos agradecer quando vier e trabalhar o melhor possível. Jesus nos proteja. Agradecendo a Rose pelas suas reflexões, vamos então unidos novamente em pensamento, nos sintonizando novamente, continuamente com a nossa casa. Senhor Jesus, Mestre querido, sabemos que atravessamos agora, Senhor, momentos de dor e aflição. Pode ser que a dor não nos afete diretamente, mas quando olhamos à nossa volta, nós a identifiquemos em muitos lugares, em muitas pessoas. Então, Senhor, é ao teu coração bondoso e amigo que nos dirigimos nesta hora, te rogando, Senhor, forças para que possamos atravessar esse mar revolto que agora está ao nosso redor, com os olhos sempre fixos em Ti, Senhor. Que as forças da paz, da luz e do bem inundem os nossos corações nesta hora. E pedimos também, Senhor, por todos aqueles que sofrem nesse instante, os que perdem entes queridos, os que estão em hospitais, não só pelo Covid, mas também por qualquer outro mal de saúde. Ampara e protege a todos, Senhor. E que possamos sempre estar sintonizados com o Teu coração, conseguindo passar e atravessar esse momento difícil, confiantes de que Tu estás à nossa frente, nos conduzindo sempre para mares mais tranquilos. Que sejamos firmes, fortes, perseverantes neste momento, para que possamos usufruir mais adiante de momentos de mais tranquilidade. Abençoa a cada um de nós, Senhor, aqueles que estão no nosso pensamento agora, e fica conosco agora e sempre. Que assim possa ser.